Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dupla Chamada. Se inscreva no nosso canal, deixa seu like, seu comentário e siga a gente nas nossas redes sociais, não é isso, Júlio? Exatamente, siga a gente no nosso Instagram, TikTok, Twitter e YouTube. Chama a vinheta! Vamos começar a falar do nosso Campeonato Sergipano, nosso Clube Sergipano na Copa do Nordeste, que ontem, 12 de fevereiro, enfrentou o Ceará lá na Arena Castelão e teve tudo para ganhar o jogo, mas infelizmente saiu com o empate, o que não é ruim, um ponto. É melhor do que nada, mas Melhor empatar do que perder, né? exatamente, mas era bom ter ganhado já para subir na colocação da classificação. É isso? Exatamente. O time sergipano abriu o placar ainda no primeiro tempo, né? Só que teve um bom volume de jogo, teve muitas chances desperdiçadas. Sim. O Ceará também teve um bom volume no jogo, também desperdiçou muitas chances de gol, né? E com isso acabou o jogo empatados em 1-1, foi um jogo equilibrado. O Confiança segue na segunda posição do grupo B. Isso. Como ainda falta jogos, tem risco de mudar essa posição dele, tá certo? O primeiro colocado é o Bahia, o segundo Confiança e o terceiro o Ceará. Aos 45, os 48, do primeiro tempo, ali nos acréscimos, conseguiu fazer um gol. O Luiz Otávio, uma bola chutada de longe e desviou no zagueiro do Ceará. Infelicidade para eles, mas para nós sergipanos, muito bom. E aí, Luiz Otávio saiu para comemorar. Ele deu uma entrevista no intervalo do jogo, que foi um gol muito marcante, que ele dedicava à prima dele e que ajudaria o Confiança. Ali nos 54 minutos, Ailon, conseguiu fazer esse empate que no decorrer da partida, como você mesmo frisou, o Ceará teve muitas chances e aí quando o Confiança teve a chance de fazer o seu gol para consagrar a vitória, não conseguiu. Mas, como eu falei, um ponto é melhor que nada, não é isso? É isso aí, Confiança mostrando mais uma vez que é o melhor time sergipano na atualidade. Além de estar invicto no Campeonato Sergipano, né, ainda está representando o Sergipe, o nosso estado, em competições afora dele. E falando de competições de fora, vamos entrar em um assunto aqui que falamos desse jogo, só que em uma outra competição, Flamengo e Botafogo voltaram a se encontrar em campo, voltaram a se enfrentar e o resultado, mais uma vez, Foi positivo. veio positivo para o Flamengo. Com gol de Léo Ortiz, o Flamengo vence, no caso venceu o Botafogo. A equipe principal, comandada por Felipe Luiz, chegou à quinta vitória em 6 jogos disputados na temporada e ainda aumentou a invencibilidade para 18. O outro lado, alvinegro, amargou a terceira derrota nos últimos 4 desafios e vê a pressão chegando para o treinador. Aquele negócio, né? No Brasil, como a gente já comentou aqui outras vezes, se o treinador perder demais, ele acaba caindo fora. Ele é demitido. Exatamente. Eu não concordo com isso, porque eu acho que tem que ter tempo, tem que ter trabalho, tem que dar oportunidade para ele conseguir fazer um trabalho ali e conseguir achar uma fórmula que dê certo. O Botafogo é um time vitorioso, né? Ele foi um time que venceu ano passado, então creio que o treinador tem que ter crédito. Aí não é porque começou a perder que vai colocar para fora. Ninguém vence todos os jogos a vida toda, né? Exatamente. E o treinador do Botafogo é um treinador interino. Consequentemente, após esse jogo, após amargar mais uma derrota para o Flamengo, o Botafogo, de forma interina, mais uma vez, anunciou o Caçapa. O Caçapa que assumiu o clube ali quando Luiz Castro saiu do Botafogo e hoje volta para tentar reerguer o Botafogo campeão da Libertadores e campeão do Brasileirão 2024. Exatamente. E porém, esse clássico acabou em confusão, em briga. O clássico acabou em confusão. Dente, Voou dente, sangue, sangue, porrada, tiro e né? porrada de bomba. E a confusão começou após a discussão entre Bruno Henrique e Barbosa. O volante Gerson partiu para cima do zagueiro alvinegro,
Logo em seguida foi formado um bolinho, um grupo, onde foi um jogo de empurra e o argentino lançou um soco na direção do capitão rubro-negro. E a agressão passou no vazio, ou seja, não acertou. Porém, né, pouco tempo depois, o zagueiro do Flamengo, Cleiton, acertou um soco em cheio Nocaute. em Barbosa, que ficou ali na confusão. O zagueiro do Botafogo perdeu o dente com esse soco, saiu com a camisa toda cheia de sangue e, consequentemente, de forma assim até lógica, foi expulso. Tanto Gerson, Cleiton e Barbosa. Não é de se esperar o Barbosa fazer isso. Não é a primeira vez e nem é a segunda vez que ele faz isso contra clubes do RJ. Ele sempre em clássico, ele costuma bater, não costuma ir na bola e sempre no final do jogo quer arrumar confusão. Meu ponto de vista, Gerson não era para ser expulso, até porque Gerson não foi para brigar. Gerson foi para apaziguar a situação. E aí, por motivos óbvios, né, briga, confusão, juiz estava totalmente perdido no jogo. Agora sim, no jogo ele estava perdido, mas na confusão mais perdido ainda. Acabou expulsando o Gerson. Meu ponto de vista, não era para ser expulso. Mas quem sou eu para falar alguma coisa? Quem somos nós? E aí, no final do jogo, como você mesmo frisou, Alexandre Barbosa foi para cima de Bruno Henrique, que deu um empurrão em Bruno Henrique caiu, o Gerson foi lá. Como um amigo, como um companheiro de time, foi defender seu colega. E aí gerou aquela confusão. No momento ali, Alexandre, como você falou, preferiu um soco em Bruno Henrique, que passou. Passou direto no vazio. Olha, pra frisar aqui, ele, durante essa confusão, deu 4 socos. Não acertou um. Não acertou um. Cleiton deu um, arrancou dentro do É cara. aquele negócio. Se você não sabe brincar, não entra na roda. É Exatamente. que nem aquela confusãozinha que acontece em clássico onde é apostado a Coca-Cola. Se você não aguenta, não fique na roda. Saia da roda. Saia É da verdade. roda. Aí eu pergunto a você. Sabe, agora eu lhe pergunto. Vou Coloca perguntar- a base aí. Sabe colocar a base? Sei não, pô. Pô, como é que não sabe colocar a base? Olha ele colocando a base. Fala aí. Então, Nesse jogo você ia Ah, perder o dente? não, perdi não, pô. Tá com a... Certo? Então Não, bota não. a base aí. Não. Vamos ver se ele sabe colocar a base. Aqui, ó. Corta pra mim. Ah, tá muito aberta essa base aí. Coloca aí. Aí. Vocês. Esse cara, sei não. Esse cara me aponta cada... Vocês acham que ele ia sair sem dente? Ah, mano. Sou maguinho, mas... Força, tá? Vai achando. E falando de clássicos. Não, pra finalizar... Finalize. Pra finalizar... Quem é o Botafogo pra esperar o Flamengo no final do jogo? Botafogo, aquela confusão toda. Só Botafogo mesmo. Só como o Alexandre botou fogo e apanhou. Esperou. Esperou o Flamengo na saída do campo. Alexandre Barbosa mais uma vez tentou preferir um soco contra o segurança do próprio Maracanã e errou. Aí eu te pergunto, eu postei um vídeo, corta aqui pra mim, João. A gente postou um vídeo, Matheus, falando sobre as minhas farpas contra o Botafogo. E eu não vou ter papo na língua. Chegaram lá, falaram que eu era torcedor que comemorava um título qualquer, o título mínimo, como se fosse mundial. Aí eu respondo: Carioca, um jogo que não é nem uma semifinal, nem uma final. E o Botafogo, porque perdeu, quer arrumar confusão. Você me entende? Título é título, não importa. Exatamente. Então, mais uma vez, título é título. Se for uma carioca, é título. Então, minhas farpas é pra você, sabe quem é? Eita, rapaz. E falando em clássico, também teve clássico no Paulistão. Seu Santos. Santos e Corinthians. É um jogo que não foi marcado com confusão. Teve uma pequena confusão, mas não saiu, não gerou socos e pontapés. Empurrões. Nem é isso, né? Xingamentos. O que rolou foi aquela encarada ali que parecia que ia se beijar, mas depois foi embora. Mas você queria beijar Neymar, pô. Eu não, Deus. Você queria, Não, queria. não chega tanta não. Se ele chegasse perto de você não assim, chega Matheus. tanto não. Matheus, você beijava ele. Não, sabe o que eu ia falar? O quê? Vai jogar bola, pô. Ah, daí. Marque pelo menos um golzinho no jogo. Rapaz. Assim, eu entendo que Neymar sozinho não vai dar jeito no Santos. Não vai.
O Neymar trouxe muita visibilidade para o Santos positiva, mas também negativa. Negativa em que ponto? Conseguiu mostrar que o Santos tem que avançar em termos de estrutura. Por exemplo, Neymar chegou a dar uma declaração forte que o CT do Santos está a mesma coisa de quando ele saiu para a Europa. Ou Sim. seja, não mudou nada. Consequentemente, com isso, há de se esperar um mau desempenho dos jogadores nos jogos. Por quê? Você vai estar enfrentando jogadores que têm um centro de treinamento Melhor. melhor, que facilita e, consequentemente, vai ter um rendimento maior do que quem está atrasado no tempo. Isso pode ser até uma justificativa Sim. dos jogadores não conseguirem acompanhar os outros times, mas não é justificativa para a falta de raça nos jogos. O Santos ele perdeu, né? Tomou Perdeu, 2 gols. tomou 2 gols. Lei do ex. Lei do Isso, ex. perdeu foi 2-1. Pelo menos ainda conseguiu fazer um gol de honra. Neymar teve uma chance legal de gol, mas é aquele negócio, treinamento. Se você não tá fazendo treinamento direito, vai errar a vera. O Isso. rebote da bola de Neymar era para chegar chutando. Realmente, O cara realmente. vai chegar, tentar fazer firula, tentar ser o que não é, consequentemente acabou perdendo uma chance de gol. O Corinthians começou o jogo melhor que o Santos, muito melhor que o Santos, e abriu o placar com o gol de Yuri Alberto, como eu mesmo falei aqui, lei do ex, com assistência de Ranielli. Já aos 44 minutos do primeiro tempo, novamente Yuri Alberto marca o seu gol para cima do Santos, com assistência de Memphis Depay, que é um grande amigo de Neymar, Memphis Depay. Consequentemente, isso mesmo. Rolou 2-0 pro Corinthians. Santos deu uma caída extraordinária, 2-0 na casa do Corinthians. Neymar saiu e deu lugar a Gabriel Bom Tempo. Aí eu pergunto, será que ele botou para ter um bom tempo no Uhum. jogo ou não? Fica a pergunta. E detalhe nesse jogo Aí Memphis Depay, Neymar, isso, amigos. detalhe nesse jogo é as críticas à bola do campeonato, né? Sim, Neymar já criticou a bola, dizendo que a bola é muito ruim. Não só ele criticou para você dizer, perdeu, tá colocando a culpa da bola. Não, o próprio goleiro do Corinthians também criticou a bola, né? O próprio jogador do Corinthians também já chegou a criticar a bola, dizendo que ela tem umas variações estranhas quando você chuta, toca. sim. Consequentemente, vários jogadores estão aí insatisfeitos com a bola do campeonato. Neymar ainda tá estranhando, porque querendo ou não, você jogar na Europa com a qualidade de campo, bola, é tudo outro nível. Consequentemente, ele vai ter que sim se adaptar ao futebol brasileiro. Novamente, né? Mas Verdade. ele saiu daqui. Mas ele passou muitos anos jogando lá. Você Na quando Europa, na outro Europa, futebol. outro futebol e tal. Você quando mora muito tempo. Você quando mora muito tempo em uma cidade e você volta para uma cidade que você não está habituado, você tem que fazer o quê? Você tem que se adaptar a essa Adaptar. cidade. A mesma É. coisa vai ser ele. Mas lembra da polêmica que rolou, dizendo que ele estava vindo do Rio de Janeiro para Santos, voando no seu jatinho particular, todo treino ia ter que vir. Jatinho não, né? O helicóptero. Ele já voltou para Santos. Ele já tá morando em Santos Aí. agora. O gol do Santos, como não é novidade pra ninguém, tá jogando uma bola absurda lá no Santos, foi de Guilherme. Guilherme que tá no Santos desde a Série B, subiu pra Série A, não sentiu pressão, tem um entrosamento bacana com o Neymar e fez o gol de honra aos 79 do segundo tempo e, consequentemente, o jogo acabou 2-1 pro Corinthians, mas com o gol de Guilherme que não pode deixar de passar. Não, o Santos fez o seu gol de honra. O Guilherme, ele tá fazendo alguns jogos aí. Alguns, Alguns jogos. ele tá sendo até melhor que Neymar. Não, ele tá se destacando já em alguns jogos, né? Eu tô falando assim, alguns jogos porque não é sempre. Depois da a chegada de Neymar no Santos, transformou ele. Porque Sim. depois que foi anunciada a chegada de Neymar, ele começou a jogar bem e tá se destacando. Por isso que eu falei alguns jogos. É um jogador que, se continuar nessa sequência, vai merecer mais e mais ainda destaque. O Santos, Matheus, tá fechando a contratação de Thiago Maia, do Internacional, para tentar ajustar esse meio campo, que é uma dor de cabeça para Pedro Não, Caixinha.
Com certeza, o Santos precisa de reforços urgente. Como já foi comentado aqui, talvez os reforços não sejam agradáveis aos olhos do torcedor, mas é Sim, aquilo que o Santos pode pagar no momento. Reforços é melhor do que nenhum, sim. né? Então, é bom ter gente chegando, porque vai dar opções e vai dar aquela garra de brigar novamente pela posição. Porque às vezes o jogador ele tá acomodado, achando que ninguém vai tirar a posição dele, e com isso fica ali só recebendo o salário gordinho dele e tá nem aí. Sim. Quando você vê outra pessoa chegando, já fica de olho. Opa, é meu emprego. Pra gente é diversão, mas pra eles é Minha trabalho, titularidade, minha né? história, né? E o jogo entre Santos e Corinthians marcou também a estreia de Memphis Depay com a camisa 10. Isso. Ele que, É uma polêmicazinha aí, né? entre ele e Garro falou que Os próprios torcedores não. corintianos estão divididos. Alguns acham que ele merece, outros acham que não. Eu acho que ele tá com a 10 por nome. Olha aí, ó. Por nome. Você acha que ele tá com a 10 por Por nome? nome. Porque assim, eu acho que Garro ele fez uma bela temporada quando o Corinthians precisou dele em 2024. Principalmente no Brasileirão. O Garro foi excepcional, marcou bastante gol, assistências e deu garra. Agora, por nome, Memphis Depay, eu vou dar 10 a ele. Então lança aí nos comentários pra saber se a galera tem a mesma opinião que você. Pronto. Pra vocês, Memphis Depay pegou a 10 de Garro por nome ou porque merece? Deixa nos comentários. Instagram, YouTube e TikTok. E agora nós vamos falar da Champions League, que só teve jogão, jogão. Mas vamos falar desse cara aqui. Já colocou na tela ele. Quem é o artilheiro da Champions? Não é Haaland, não é Mbappé, não é Rodrigo, Ney Vini, não é Vinícius Júnior, Hendrick. não é Rafinha, não é Hendrick, tá nem jogando direito na Champions. Não é Lewandowski, é esse cara aqui, ó. Grace. É assim que se pronuncia? Eu só peguei o sobrenome dele. É Hurace. Horace. Hurace é o artilheiro dessa Champions. Chegou a 10 gols e assumiu a artilharia da Champions League 24-25 de forma isolada nesta terça-feira 11. O guineano abriu o placar para o Borussia, que garantiu a vitória do mesmo por 3-0. E Júlio vai comentar mais sobre esse jogo. Foi na casa do Sport, lá em Portugal. Né? Portugal, Sporting em Borussia. E como você mesmo frisou, foi um jogo bem melhor pro Borussia, lá na casa do Sport, lá em Portugal. E como você mesmo falou, o artilheiro da Champions League vem do Borussia. Borussia tinha Haaland, um tempo atrás. Isso. Teve o Haaland, não me recordo agora também. E agora, Grace, Graças Hurace. Horace. Agora, eu te digo uma coisa: se fosse qualquer outro jogador que fosse artilheiro da Champions, a mídia ia estar caindo em cima. Por exemplo, se fosse Sim, Haaland nessa. É meio difícil imaginar, né? Porque o Manchester City está em uma fase péssima, mas só é, dando um destaque aqui nessa observação. Se fosse Haaland, se fosse Mbappé, se fosse Rafinha do Barcelona, se fosse Vinícius Júnior, Rodrigo, o destaque que a mídia ia estar dando para esses jogadores sim. se fosse artilheiro da competição. Mas como não é, eu acho que tá dando pouco destaque a esse cara. E ele é um jogador africano, ele é de Guiné, Sim, jogador de Guiné. Tem 28 anos e é o artilheiro hoje, durante esses playoffs, durante esse. até o momento. Exatamente, nesse novo formato da Champions League, é o artilheiro. Espero que ele continue assim. É muito bom ver jogadores que não são da mídia ganhando esse reconhecimento e jogando muita bola. Espero que ele continue e que ele consiga levar o Borussia o mais longe possível na Champions League. É isso aí. Corta aqui pra mim. E você? Você de casa. Você que tá assistindo a gente. Você sabia que o Hurace era o artilheiro da Champions League nessa temporada? Você também concorda que ele deveria ter mais destaque na mídia? Porque se fosse Mbappé, se fosse Vinícius Júnior, se fosse até o próprio Lewandowski, o Haaland, Rafinha, Rafinha,
Nossa, a mídia ia estar em cima, já ia estar dizendo melhor do mundo, bola de ouro. Isso ia. Você sabe como a mídia da Europa é em relação aos jogadores. É tudo Emocionada. emocionados demais. Te colocam lá em cima no pedestal, mas também para derrubar, É te fácil. coloca lá embaixo. Fácil, fácil, fácil. E vamos seguir para os outros resultados agora da Champions League. João que vai estar comandando aí. Aí, ó, 3-0. Borussia Tá fazendo uma e boa Sporting. campanha até agora, né, o Borussia. Espero que seja aí a zebra do campeonato, será? Os gols do Borussia, como você pode ver, lá em Portugal, foi marcado por Graci, artilheiro. Depois foi o Gross e depois ADM, né, que vem fazendo uma boa temporada no Borussia também. Um grande jogador que tá impressionando. Tá impressionando, já não vai demorar muito tempo para ele estar no clube. Não que o Borussia seja grande, mas maior que o Borussia. O jogo entre PSG e Brest foi um jogaço, um jogaço. O PSG que tá mostrando suas garras na Champions League e que pode, quem sabe não, ser uma zebra na Champions League e ganhou fora de casa por 3-0. O gol foi marcado por Vitinha aos 21 minutos, o português, um gol de pênalti. O segundo gol foi marcado por Dembélé, Tá jogando muito, jogando Dembélé, muito. né? Dembélé é aquela ditada, sai do Barcelona e joga bola. É, saiu do Barcelona, conseguiu recuperar seu futebol. O PSG aí tá se mostrando uma grande No surpresa esse ano, Barcelona, né? exatamente. Ele meteu goleada no Manchester e agora consegue mais um jogo bom, ganhando aí com um placar visível, né, para os seus torcedores, que estão O, acostumados a ganhar na Champions League de 1-0 ou até mesmo empatar. Esse ano aí tá dando alegria para os seus torcedores, sem ter um grande jogador de destaque no cenário mundial. Dembélé joga muito, mas não é um jogador que, sim, tipo, sim, Mbappé, Neymar, sim. Messi, que é um nome de destaque no futebol mundial. Dembélé, que é francês, é raramente convocado para a seleção francesa e quem sabe com esse destaque no PSG possa ser convocado mais uma vez para a seleção. Já na segunda etapa teve um gol impedido de Doué, né, um gol anulado, impedimento. Já no quase no finalzinho do segundo tempo, Dembélé deixou a sua marca mais uma vez para concretizar os 3-0 do PSG em cima do Brest. É um jogo que o Brest é um time que pode ser é, uma zebra, mas infelizmente tem outro clube, né, à sua frente, o PSG, que pode ser outra zebra ainda. Dando sequência, teve o jogo entre Bruges e Atalanta. O jogo terminou 2-1 para o Bruges. O Atalanta aqui poderia ser uma pedra no sapato de alguns times. Foi campeão da Eurocopa 2024. E infelizmente, dentro da casa do Bruges, acabou perdendo por 2-1. Esse foi o placar entre Bruges e Atalanta. Dando sequência aos resultados da Champions League, o Bayern de Munique venceu o Celtic por 2-1 fora de casa, Matheus. Com um baita golaço. Que para você, Até o hoje, momento é o golaço da competição. você acha? Até o momento. Até o momento, para Matheus, o jogo, É, o porque, gol da competição porque, tipo veio assim, do teve gol Bayern. de Valverde, que é o gol que a gente. É bonito, mas já tá acostumado. Tem o gol de Rafinha É, o também, gol de Rafinha em também cima do Benfica. e tal, mas pra mim até o momento. Pronto, Agora, já pensou se o Bayern ganha a Champions League esse ano? O que seria para Lewandowski, que saiu do Bayern de Munique cara, para o Barcelona para tentar ser o melhor do mundo e ganhar, ou talvez a Champions League, aí ele vê o seu ex-clube ganhando. Ia cara, ser, assim, ia ser um gostinho amargo. É só extraordinário. suposição. Tem uma maldição dentro desse futebol de Harry Kane, que todos os clubes que ele vai, ele não ganha nada. É verdade. Não sei se você já viu essa história já. Já. Todo clube que ele vai, ele não é campeão. Ele saiu do Tottenham, agora ele vai para um clube grande, o Bayern de Munique, Não Champions conseguiu ganhar League, não ganhou nada. nada até o momento. Mas vai que ele quebra essa maldição, né? Esse ano. Tomara, torço por ele. O primeiro gol do Bayern de Munique foi aos 45 do primeiro tempo, ali já no finalzinho do primeiro tempo, com Olise. Já na segunda etapa, Harry Kane, o extraordinário Harry Kane, o inglês, fez o gol da vitória do Bayern de Munique. O gol de honra do Celtic foi marcado por Maeda. Isso aí. Então, o Bayern de Munique saiu vitorioso fora de casa. Nessa Champions League tem um detalhe curioso, que não tem favorito. Verdade. Não tem favorito. Tem esse time grande com nome, mas eu não vejo Sim. nenhum time
que tá com cara de favorito a ganhar a Champions League. Então isso dá brechas para que outros times consigam ser a zebra, mais do que outras temporadas. Por exemplo, o Bayern pode ser, o Borussia pode ser, o próprio PSG também pode ser, porque o Manchester City tá mal. O Real Madrid tava vindo mal, tá conseguindo se recuperar agora. Sim, sim. Assim, o único que pode ser assim, que a gente pode colocar como grande favorito é o Barcelona, que vem Sim. massacrando os seus adversários. Fora isso, não tem ninguém. E aí não é nem as oitavas, aí é o playoff. Quem vai saber Exatamente. quem passa e quem não. Dando sequência, teve o jogo entre Juventus e PSV. O jogo acabou 2-1 com o gol de McKennie, um golaço de McKennie. O gol do PSV foi de Perisic e o segundo gol da Juventus para consagrar sua vitória foi de Bangula. 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 Já o Milan acabou perdendo fora de casa por Feyenoord com o gol do brasileiro Igor Paixão. Um brasileiro que está se destacando lá no Feyenoord. Esse jogo aí, o João Félix deu uma joelhada no goleiro. Incrível, né? Parecia que ele trocou de esporte. E aí o Milan acabou perdendo esse jogo e o Feyenoord vai para a Itália com o resultado na mão, garantido. É, mas não dá pra subestimar o Milan, né? Sim, sim, O sim. Milan é time grande, veio com o João Félix aí pra ser um reforço, ser o destaque do time. Mas a única coisa que ele fez até agora foi dar joelhada na cara do goleiro. Até o momento. Até o momento. João Félix O filho perdido de Kaká. teve passagem pelo Barcelona, pelo Chelsea, Ele não voltou conseguiu pro se Atlético. destacar, né? Depois que foi Isso. pra time grande, ele não conseguiu desempenhar o bom futebol que fez ele ganhar nome e ser destaque. Mas esperamos que ele consiga recuperar a sua boa fase. Afinal, aí é o filho perdido de Kaká. Falar de Kaká, ele tem que ser muito bom mesmo. É, Muito tem bom que mesmo. correr muito. Vamos lá para o próximo jogo. Benfica e Mônaco. O Benfica saiu vitorioso desse jogo em cima do Mônaco. E leva o resultado como garantia para Portugal para poder sair com a classificação para as oitavas. O gol foi marcado pelo Pavlidis, como a gente pode ver nessa imagem. Foi um jogo muito truncado, muito difícil, mas venceu o melhor. Não foi um O jogo bonito de Benfica. se ver, mas foi um jogo de muita raça. E quem saiu vitorioso foi o Benfica. E para finalizar, vamos com esse jogo que deu o que falar, tanto fora quanto dentro aqui do Brasil. Os torcedores ficaram torcendo muito pelos brasileiros, que já começou com provocações da torcida do Manchester City, Real Madrid e Manchester City. Matheus? Foi um grande erro provocar um homem. Assim, como foi falado lá no nosso Insta, no nosso TikTok, há quem Inclusive, goste. siga a gente no nosso Instagram, no nosso TikTok. Exatamente. Há quem goste e há quem deteste Vinícius. Mas não dá para negar que ele é o cara que faz o Real Madrid andar. É a engrenagem do Real Madrid, junto com o Rodrigo, Sim, que não recebe o devido valor. Mas sim, nesse jogo aí, ele não fez gol, mas as chances que ele criou de gol resultou em gols dos seus companheiros. sim. Foi eleito o melhor jogador da partida. Bellingham Deu pegou, assistência, bola no deu travessão. uma assistência assim meio que sem querer, né? Porque ele chutou no gol, só que ia Sim, pra sim. fora, o Bellingham acreditou na jogada e consequentemente conseguiu converter em gol. O outro gol foi de rebote também. Ele chutou, o goleiro pegou, o seu companheiro acreditou na jogada, pegou o rebote e meteu pra dentro. O bom de ver é que Vinícius Júnior ele não se abalou com essa provocação da torcida do Manchester City e fez uma provocação logo após o jogo entre Manchester City e Real Madrid quando ele recebeu o melhor do jogo. Ele falou a seguinte frase: "Te esperamos", e ele postou também lá no seu Instagram: "Te esperamos lá no Bernabéu". Isso aí, fora que ele também na parte do segundo gol do Real Madrid, ele apontou para as 15 taças para a torcida do Manchester City. E falou um palavrão que a gente não pode dizer É, aqui. e consequentemente Rodri teve mais uma noite de pesadelos com o Vinícius Júnior. Ele vem tendo, só que ele quer dar um de marrento. Cara, como o cara é melhor do mundo, machucado, não voltou ainda. Aí o Vinícius Júnior vem mostrando que ele realmente é o melhor do mundo na atualidade. Isso mesmo, consequentemente a mídia caiu em cima de Vinícius, só que dessa vez para colocar
lá em cima do pedestal. Foi um jogo onde ele merece os elogios por acreditar. Ele é um cara, ele é um cara que não deixa a pressão subir para a cabeça. E, Isso é bom. Isso é bom. consequentemente, ele faz o sangue correr e ele corre mesmo, ele acredita. Quanto mais difícil, mais ele acredita e, consequentemente, conseguiu levar aí o seu time à vitória. Um fato curioso que aconteceu nesse jogo foi que Haaland nunca tinha marcado em cima do Real Madrid. E quanto tempo já o Manchester City e o Real Madrid se enfrentam na Champions League? Há muito E o tempo. gol de Canela? Vamos falar desse gol. Feio é não fazer gol. Vamos lá. Começou com um gol de Haaland com um passe O extraordinário. Majin Buu, Majin o Majin Buu marcando presença. Ele fez um golaço com um passe extraordinário de Gravardiol de peito, tipo futevôlei. Aqui no nosso foi bonito, foi bonito. nosso futebol brasileiro. E aí, na segunda etapa, na primeira etapa ainda, Matheus, para quem acompanhou, viu que Mbappé perdeu gols fáceis. Ah, Mbappé, ele Gols. pra acertar a bola no gol, ele tem que ter no mínimo umas 10 chances de gol. Verdade. E há quem goste e há quem não goste. Tem muita gente que não gosta, tem muita gente que defende. Eu não sei onde é que essas pessoas que defendem, eu não sei pra onde eles Já estão sei, olhando. vai falar de Endrick. Tal. Assim, Endrick merece, sim. Pra mim, merece. Merece estar em campo. Quando você tem um jogador que perde muito gol e você tem um jogador que tem poucas chances e marca, Sim. eu colocaria Endrick. A desculpa por não colocar Endrick no jogo é porque ele é novo demais, que ele tem que pegar Sim. experiência demais. Essa é a desculpa. Imagine se fosse assim com o R9. Sim, mas o Ancelotti tem um plano, o Ancelotti vai botar Não comparando o Endrick com o R9, é porque o R9 Sim, começou novo, sim, mas ele teve oportunidades. Sim, mas o Ancelotti tem um plano, saiu na mídia que o Real Madrid realmente tem um pacto com a Champions League e aí vamos Não ver o tem que vai como dar. negar. É porque saiu, os comentaristas estão comentando muito isso, que Guardiola ele não está disposto a sofrer para ganhar, enquanto Ancelotti ele está disposto a sofrer para ganhar. O próprio Vinícius Júnior no final da partida em entrevista falou isso. Tivemos que sofrer para conseguir ter chances de gols. Sim. E falou também que não tem medo da torcida adversária, ele não tem medo do que a torcida vai fazer, ou seja, a torcida do Manchester City não conseguiu dar medo em Vinícius Júnior. Eu acho, pra mim, que eu assisti o primeiro tempo, não assisti o jogo completo, mas assisti o primeiro tempo. E o Manchester City foi melhor que o Real Madrid. Eu, como madrilhenho, torcedor do Real Madrid, mas também como apresentador e comentarista. Sofreu, né? Eu Sofreu. achei o Stones ali no meio campo, ele Real Madrid segurou sofreu. o Real meio Madrid... campo do Mas é isso, do foi a Real Madrid. estratégia, sofrer pra pegar no contra-ataque. Sim, sim. Deu certo. No segundo tempo, ali no começo do segundo tempo, com uma assistência de Ceballos, Kylian Mbappé fez o gol do empate com um gol de canela, um gol que ele tentou um voleio e Pegou consequentemente... na canela, mas Mas aquele negócio, é né? gol, é gol. Feio é na foto a pose tá massa. Tá tranquilo, Tá saiu tranquilo. com Na a foto a vitória. pose tá massa. E é isso, o Real Madrid chega nessa fase e se transforma no time que já conhecemos. Haaland não tinha nenhum gol em cima do Real Madrid, foi lá de pênalti e fez o segundo gol. E no finalzinho do jogo, com o pacto do Real Madrid, tudo para vencer, com a assistência do próprio Vinícius Júnior, Brahim Dias fez o gol aos 86 do segundo tempo. E para finalizar, Vinícius Júnior mais uma vez, extraordinário, com 2 assistências, deu a assistência meio que sem querer pro Bellingham sacramentar a vitória do Real Madrid. A sorte prevalece os corajosos, não é isso? Exatamente. E como eu, como madrilhenho, eu digo a mesma coisa que o Vinícius Júnior. Eu espero o Manchester City lá no Bernabéu e espero que o Real Madrid massacre o Manchester City de Guardiola. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Comente, compartilhe, deixa seu comentário, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, siga a gente nas nossas redes sociais. Passa Um lá grande embaixo, abraço. Passa lá embaixo na nossa rede social. E é isso Siga a aí. gente, curte, comenta, compartilha e até mais. Valeu!